Infelizmente, 2026 está se provando o ano das demissões em massa aqui na Alemanha. Então hoje a Glória volta aqui pro canal para nos explicar direitinho todos os nossos direitos e tudo que a gente tem que exigir na hora da demissão aqui na Alemanha. E a Glória vocês já conhecem, ela é brasileira e é advogada aqui na Alemanha há mais de 20 anos. Ela já nos deu aulas fantásticas sobre vários assuntos aqui no Alemanizando. E hoje ela vem então com esse assunto muito importante, até porque a gente sabe que tem muita gente que nos assiste que veio aqui para a Alemanha com visto de trabalho vinculado ao emprego e agora está se perguntando: se eu for demitido, eu vou ser deportado? Então hoje a Glória vai tirar essa e várias outras dúvidas aqui pra gente. Então tá, Glória, seja muito bem-vinda mais uma vez aqui no Alemanizando e mais uma vez a gente vai falar sobre algo que não é tão legal assim, né? Mas verdade, mas é necessário. É importante. Muito importante. Como está? Tá bem? Tudo tranquilo. E você? Eu tô ótima também. Uma coisa que eu tenho observado muito acontecer agora, nesses últimos meses, especialmente em 2026 aqui em Berlim, é que várias empresas, especialmente as de tecnologia, estão fazendo muitas demissões em massa. Então eu queria que a gente trouxesse esse assunto aqui pro Alemanizando, porque tem muitas pessoas que assistem a gente que são dessa área, né, de TI, programação e tudo mais, e vêm pra Alemanha e não necessariamente sabem os seus direitos, né? Então... É verdade, Alissa. O número de demissão aqui na Alemanha tem aumentado consideravelmente. Em 2022, para você ter uma ideia, foi cerca de 12%, 15%, e agora em 2024, 2025, esse número dobrou. Então, assim, a gente vê que a demissão em massa está acontecendo, muitas pessoas não estão percebendo, mas a economia da Alemanha não está tão forte como era antes. Então, muitas empresas, elas estão demitindo, né, os funcionários para evitar aí realmente uma quebra aí da empresa, né, insolvência. Em outro vídeo, muito tempo atrás, a gente conversou sobre demissão em geral, né, sobre como aqui na Alemanha não é tão simples simplesmente demitir uma pessoa. E aí, do que eu entendo, e deve se me corrigir se eu estiver errada, quando a gente tem essa situação da demissão em massa, normalmente a empresa pode demitir porque tem esse motivo de evitar que eles entrem em insolvência, né? Muito bem colocado. Existe uma diferença da demissão, assim, quando o número pequeno de funcionários, a empresa poderá demitir se essa demissão é fundamentada. Quando é uma demissão em massa, já tem um diferencial. É quando tem muitos funcionários que vão ser demitidos na empresa, mas para haver essa demissão, a empresa tem que entrar em contato com a agência do trabalho, tem que fazer como se fosse passar uma informação que realmente está em crise e provar que está havendo uma crise na empresa para justificar essa demissão em massa, e poderá sim ocorrer a demissão em massa. Então, tem muitas pessoas que são demitidas em massa porque a empresa está realmente com uma fase financeira muito delicada e a empresa muitas vezes, posteriormente, é vendida, né, para outra empresa que compra essa empresa que está em crise financeira. Mas é muito importante que as pessoas que estão vivenciando essa fase, que ela sabe que quando você for mudar de empresa, ter um novo empregador, que a nova empresa, ela tem que respeitar também alguns direitos. Por exemplo, ela não poderá demitir você assim que você entrou na nova empresa. Muita gente não sabe disso. Tem algumas condições que você tem aí de privilégio, de vantagem para poder justificar essa troca de empresa, mas respeitando o direito do empregado. Né? Não que o empregado perca os seus direitos pelo fato da empresa ter sido vendida. Muitas pessoas não sabem disso. Mas a questão em si da demissão que vem acontecendo aqui na Alemanha, a gente percebe, principalmente o pessoal da área de TI, é porque com o desenvolvimento da questão da inteligência artificial, muitas empresas estão realmente necessitando menos de empregados nessa área. Mas a maior parte da demissão que acontece mesmo em massa, nas empresas não acontece nem na verdade nada do pessoal da TI, acontece mais do pessoal da área de recursos humanos e funcionários em outras áreas, mas TI realmente está vendo uma crise aí no mercado aqui na Alemanha, sem dúvida. Sim, vamos então traçar uma linha do tempo para o pessoal, né? Então tá, então a gente está aí, a gente tem o nosso emprego, está rolando uma demissão em massa na nossa empresa. Normalmente o que acontece, do que eu observo dos amigos que estão sendo demitidos, que são vários infelizmente, é que eles recebem um contrato de demissão, né? Então o que eu queria ver com você é quais são as coisas que a gente tem que ficar ligado nesse contrato, quais são as coisas que a empresa tem que nos dar, quais são as coisas que a empresa não pode exigir da gente. Perfeito. Antes de iniciar esse tema, eu vou falar algo muito importante aqui para todos que estão ouvindo. Antigamente era muito comum, Elissa, quando as empresas iam demitir os funcionários, que primeiro eles ofereciam esse contrato, um contrato de rescisão, multa da relação de trabalho, que se chama em alemão Aufhebungsvertrag,
FETRAC, que a gente vai deixar aqui em alemão para vocês, ou existia uma demissão quando o empregador, ele fazia uma advertência, 2 advertências são obrigatoriamente necessárias aqui na Alemanha, então ele demitia em seguida o funcionário. O que está acontecendo hoje em dia é que nem isso mais está sendo feito na Alemanha. Nos últimos anos e meses aqui na Alemanha, atenção, o empregador simplesmente demite o funcionário sem nem muitas vezes ser feita uma reunião prévia com o RH, muitas vezes uma demissão bem curta, de forma escrita, às vezes até por telefone, através de reunião, depois o funcionário recebe uma demissão curta, de forma escrita, e muitas vezes com pressão. O funcionário recebe a demissão e fala, assina aqui agora. Se você não assinar, não iremos pagar o seu salário desse mês agora. Então, isso está acontecendo muito na Alemanha, então fiquem atentos. Eu sempre falo para os nossos clientes, não assinem nenhuma documentação sem a orientação jurídica de um advogado. Ah, mas o meu empregador falou, se não assinar agora, ele me ofereceu agora uma oferta né, de rescisão multa de trabalho, que ele vai pagar uma indenização e fala que se não assinar agora, neste dia, neste momento, em poucas horas, eu não recebo mais essa indenização, essa proposta. Essa proposta vai ser cancelada. Não aceita pressão. Todos os empregadores fazem isso, Elissa. A maioria dos empregadores, vamos dizer assim, faz essa pressão psicológica, mas você não é obrigado a assinar. Você fala simplesmente, eu preciso consultar um advogado, achar uma consultoria com um advogado de forma rápida não é tão simples. Obrigada. Não é tão simples, né? Que nem todo mundo tem uma disponibilidade tão rápida. Sim. Então você fala, eu não preciso de uma semana de tempo para conseguir um advogado e irei, então, em uma semana te responder. Então, assim, antes de voltar na sua situação, começar o que você falou sobre o contrato de rescisão, é importante que as pessoas saibam disso, que você não poderá ceder à pressão do seu empregador. Agora, entrando na questão do contrato mútuo de rescisão contratual. A primeira coisa que você tem que se atentar nesse contrato. Geralmente, os estrangeiros recebem esse contrato em alemão. Então, quando você receber esse contrato, exija do seu empregador que ele esteja no idioma alemão e, no mínimo, no idioma inglês também, né? Que se você domina o inglês. Não assine o contrato sem compreender o que está escrito, informe que você precisa de uma consultoria com o advogado para ter orientações necessárias para assinar o contrato. E nesse contrato, o que está acontecendo atualmente, que sempre quando você tem uma relação de trabalho há mais que 6 meses perante uma empresa aqui na Alemanha e a sua empresa tem mais de 10 funcionários, é importante que você saiba que você tem uma proteção jurídica contra a demissão. Então, você não poderá ser simplesmente demitido assim, ó, da noite para o dia. Você tem que ter, como eu falei anteriormente, você precisa receber 2 advertências para ser demitido. Ou o empregador oferece o Afirmos FETRAC, esse contrato mútuo de rescisão contratual, onde ele fala assim, ó, nossa intenção é tirar você do trabalho, a gente não vai fazer essas advertências, a gente só quer que você saia logo da empresa, mas a gente, para lhe compensar essa saída do trabalho, nós iríamos te pagar uma indenização. Geralmente é feita uma indenização, o funcionário recebe uma proposta de indenização, que na maioria das vezes é uma proposta realmente interessante e o funcionário acaba aceitando. Mas hoje em dia o que está acontecendo? Os empregadores estão oferecendo esse contrato de rescisão mútua, né, da relação de trabalho, e não estão oferecendo essa indenização. Simplesmente os funcionários que não têm noção jurídica da lei da Alemanha pensam, isso é normal, ele quer não mais que eu fique aqui na empresa, a relação de trabalho está muito desgastada, eu não estou sofrendo pressão, abuso psicológico, né? Muitas vezes aí bullying, tudo que você puder imaginar, as pessoas estão sofrendo na empresa e o funcionário pensa, não, a única coisa que eu quero é sair dessa empresa, eu vou assinar, mas não assinem. Mesmo que a relação de trabalho esteja desgastada e você não queira ficar na empresa, negocie com o seu advogado uma indenização, porque isso é o mínimo que você tem direito a receber. Como você falou antes de procurar um advogado, de novo, né? A gente tem várias pessoas ao redor da gente sendo demitidas e todas elas que entraram em contato com o advogado conseguiram uma indenização melhor depois. Com certeza. Eu não conheço ninguém que pegou o advogado e falou, não, foi melhor. Meio que não fez diferença. Eu sempre falo para meus clientes, sempre quando um cliente nos procura para solicitar uma negociação com a empresa, o mínimo que eu só saio da negociação
negociação, no mínimo, se eu consigo o dobro. Aí o funcionário pensa assim, o dobro? E tem um cliente que você pode acreditar que mesmo assim ele não quer. Não quer tentar, mesmo que tenha negociação, ele recebeu uma proposta que não é tão interessante, que ele vai receber o dobro, que o que ele vai pagar de honorários para o advogado é um valor bem menor do que ele vai receber, né? Ele vai receber muito mais, mas muitos querem sair logo da relação de trabalho, porque eles pensam muitas vezes, eu quero logo receber o dinheiro, não quero ficar desgastado com a empresa, porque futuramente eu tenho medo de ser prejudicado, que essa empresa venha me prejudicar quando eu for solicitar um novo trabalho. Isso não existe, isso não pode acontecer. E pode ter certeza, e se você um dia vier a ter a dúvida, né, se a empresa anterior te prejudicou em relação a novas empresas, quando você tentar um novo trabalho, você tem direito a conseguir uma indenização contra essa empresa anterior. Então não existe isso, não fique preocupado, lute com o advogado para conseguir sempre uma indenização maior. Eu acho importante talvez a gente colocar em palavras mais simples, né? Se a empresa quer que você saia, se você não tem 2 advertências, a empresa vai ficar querendo. Eles não podem legalmente te demitir. Não podem, perfeito. Então eles vão te oferecer esse contrato, tem que ter alguma vantagem para você. Tem que ter. E essa vantagem vai ser financeira, porque com certeza, esse com certeza. É o negócio que a gente tem com as empresas que a gente trabalha, né? Então, assim, se não tem nenhuma vantagem financeira, não assina. Se a vantagem financeira não é tão boa, não assina. Isso. Procura um advogado, de preferência, um advogado que fale português, assim como você. Seja a Glória. Obrigada. E porque as pessoas não entendem, é importante que os funcionários entendam que quem está no lado positivo, de vantagem, é você, não a empresa. Isso. Porque quando você recebe essa proposta de rescisão mútua de contrato, que é o Alfemas Fetrac, a empresa está tentando tirar você da empresa. Não significa que ela vai tirar. Ela só pode tirar legalmente se você for demitido. Isso, atenção, não é uma demissão. O Alfemas Fetrac não significa demissão. Muitas pessoas procuram a gente e falam, Elissa, falam pra mim, Glória, eu fui demitido na Alemanha, eu recebi esse contrato aqui, eu estou agora sendo desligado. Eu falo para as pessoas, Elissa, isso não é uma demissão. A demissão mesmo é quando você recebe, em alemão se chama Kündigung. Então entendo, o Alfemas Fetrac não é a mesma coisa que o Kündigung. Sim. Ou você recebe o Kündigung e sai da empresa, ou você recebe o Alfemas Fetrac para sair da empresa. Se você recebeu o Alfemas Fetrac e não quer assinar, a empresa poderá te demitir, fazer o Kündigung, mas só se respeitar as condições que a gente informou antes. Isso. As 2 advertências que a Alice agora sabe muito bem. Eu sei muito bem, porque a gente gravou um vídeo sobre isso. Inclusive, se você quiser saber mais sobre direito trabalhista, tem o link que está aparecendo aqui. E aí a gente fala sobre trabalhar, não sobre ser demitido, basicamente, né? Nesse contrato, que basicamente o empregador está tentando seduzir você para você se demitir, o que a gente tem que procurar no contrato? Qual é o mínimo da indenização, por exemplo? Perfeito. Na verdade, o mínimo da indenização é importante que as pessoas saibam que vai depender do tempo que você trabalhou na empresa. Para cada ano que você trabalhou na empresa, você tem direito a metade do seu salário bruto. Então, não esqueçam a regra, metade do salário bruto para cada ano que você trabalhou na empresa. Mas eu trabalhei na empresa 3 anos e 4 meses, 5 meses. A tendência é das empresas arredondar para mais. Evite arredondar para menos. Claro. Tá? Na maioria das vezes, a regra é passaram-se mais que 6 meses, por exemplo, 3 anos e 7 meses, arredondar para mais. Passaram-se menos que 6 meses, 3 anos, 4 meses, você trabalhou para a empresa, a tendência é arredondar para menos, 3 anos. Mas eu sempre negocio para arredondar para mais. Não importa, 3 anos, um mês, 3 anos e 12 meses, tente negociar com o seu advogado para arredondar para mais, 4 anos, para você receber, no mínimo, a metade de cada ano trabalhado, aí metade do salário bruto para cada ano trabalhado. Outra observação muito importante que as pessoas têm dúvida é a questão, mas o que precisa conter no contrato para não me prejudicar em relação ao seguro-desemprego? Tenham atenção com isso, tenham muito cuidado, que muitas vezes a própria empresa observa, às vezes empresas grandes, cuidado, que não tem um setor jurídico que elabore esse contrato da forma correta para você, como funcionário, não se prejudicar. Existem contratos de rescisão do trabalho, Alfemas Fetrac, que são elaborados de uma forma péssima. Esse tipo de contrato fará com que você se prejudique quando você se registrar na Justiça do Trabalho e tentar aí o seu seguro-desemprego. Então, cuidado. A regra é a seguinte: quando for oferecido esse contrato para você, analise se o contrato
contrato está escrito que é por razões financeiras da empresa e que esse contrato está sendo oferecido para evitar uma demissão sua da empresa. Tem que constar claramente essa frase. Então, se não tiver essa observação, que é para evitar uma demissão e que a razão é ausbildliche Gründe, então você tenha cuidado, porque aí se você assinar esse tipo de contrato, você poderá realmente ser prejudicado. Porque para receber o seguro-desemprego, é importante que as pessoas entendam. Recebe aquela pessoa que foi demitida, ou então ela tem que assinar um contrato porque a empresa está passando por uma situação financeira difícil e está fazendo uma proposta de indenização para evitar uma demissão. Nesses dois casos, você pode ser demitido. Mas se você pede você mesmo a demissão, o que acontece na Alemanha? Você fica bloqueado de receber seu seguro-desemprego por 3 meses. Então, tem essa proibição de você receber o seguro-desemprego. Tá. Então, quando a agência do trabalho percebe que você quis sair da empresa e assinou uma oferta de demissão, aí você poderá ser prejudicado. Tem que ter cuidado com isso. Tá, na prática é mais ou menos parecido com o Brasil, né? Que a gente fazia o acordo, sei lá, né? Eu morava no Brasil há 50 mil anos atrás, não sei se é assim hoje em dia ainda, né? Se a gente fazia o acordo, era justamente porque a gente queria sair e a empresa fazia parecer que eles que nos demitiram pra gente poder sacar o seguro-desemprego, né? Bem assim. Basicamente bem assim. Dá pra dizer que é meio que a mesma coisa, né? É bem assim, tem que ter realmente bastante cuidado com isso, né? E outra coisa que é importante que você saiba, negocie a sua Arbeitszeugnis. O que é Arbeitszeugnis aqui na Alemanha? É o seu certificado do trabalho, né? Estão todas as informações sobre as funções que você exerceu na empresa, como foram essas funções exercidas. Então, isso aqui na Alemanha vale muito, Arbeitszeugnis. Geralmente, quando o empregador vai demitir o funcionário, não se esqueça desse detalhe. Tá. O empregador ele quer oferecer sempre um Arbeitszeugnis mais ou menos, assim, não muito bom para o funcionário. O que acontece? Você é demitido, sai da relação de trabalho com o seu antigo empregador, tenta um novo trabalho com o novo empregador, aí ele vai ler seu Arbeitszeugnis, vai ler seu certificado, né, do trabalho, o que você realizou, o que aconteceu, e ele percebe nesse documento se você foi um bom empregado ou não. Porque entre linhas ali, o empregador usou palavras que dá para perceber que você não era um bom empregado. Quem conhece isso, pode identificar isso, é um advogado. Então, ele usa de artifício, até o próprio RH, ele usa de palavras ali que o próximo empregador vai perceber, ele não foi um bom empregado. E eu sempre saio, quando vou quando a gente assessora nossos clientes, a gente exige, o mínimo, uma Arbeitszeugnis, um certificado de trabalho com a nota máxima. Então, tem aqui na Alemanha aquele que é a nota média, o Gut, e tem um Sehr Gut, que é a nota máxima. Então, não saia da negociação sem receber um certificado com a nota máxima, que é o Sehr Gut aqui na Alemanha. Não aceite menos que isso, porque isso irá lhe ajudar a conseguir futuramente um novo emprego. Muitas pessoas, cuidado, trabalham muito tempo numa empresa, recebem um certificado ruim, esse de Gut, com algumas entrelinhas lá, como eu informei, com algumas informações que dá para perceber que você não era um bom funcionário, você vai tentar um novo emprego, aí você não entende porque, eu tenho uma qualificação maravilhosa, eu exerci várias funções, assim, uma empresa, né, uma empresa muito grande aqui na Alemanha, mas não estou conseguindo um novo emprego, porque seu Arbeitszeugnis, seu certificado de trabalho, realmente não foi muito bom elaborado e prejudicou você. Esse documento, ele substitui a carta de indicação? É a mesma coisa que a carta de indicação. É a mesma coisa que a carta de indicação. Entendi. O Arbeitszeugnis, uma carta de indicação ou aí, vamos dizer, certificado do trabalho. Que nesse certificado irá constar a sua função que você fez, todas as atividades que você exerceu, quanto tempo você exerceu e como você foi como empregado. Né? Se você foi muito bom empregado ou não, tem algumas coisas. Por exemplo, vou dar uma dica para vocês. Que geralmente, nesse certificado, o empregador coloca lá no final, nós sentimos muito que você está saindo, se desligando da empresa, nós iremos sentir sua falta e desejamos para você no futuro tudo de melhor para o seu sucesso profissional. Isso é uma das observações que o próximo empregador perceberá que você foi um bom empregado. Entendi. Se não constar isso no seu certificado, esqueça, não aceite, você estará prejudicado. Então, a próxima pergunta que eu peguei aqui do pessoal é se na Alemanha é permitido ser demitido por WhatsApp.
Eu achei uma pergunta bem específica, um pouco engraçada. Ótimo, interessante. E acontece, né? Tem pessoas que demitem ali pro telefone, olha, eu quero te demitir, não tem nenhuma comprovação, às vezes nem pelo WhatsApp, não deixar nenhum rastro, nenhuma prova, nada por escrito, tô demitido, não apareça mais aqui segunda-feira, a partir de segunda-feira você está dispensado. Isso não pode, tá? Então, assim, demissões só podem ocorrer aqui na Alemanha, obrigatoriamente de forma escrita. Você precisa receber uma carta, realmente, de demissão de forma escrita. Ah, eu posso receber essa carta pessoalmente? Eu fui lá na empresa, ela me entregou pessoalmente. Eu sou obrigada a assinar essa carta? Se você está recebendo essa carta, muitas vezes o empregador quer lhe obrigar na hora a assinar que você recebeu a carta. Tenha um cuidado com isso, porque muitas vezes ele coloca uma carta de demissão normal, segundo as regras da Alemanha, mas coloca lá entre as linhas em alemão que você não tem mais nenhum direito a receber nada da empresa, que todos os seus direitos foram pagos e que você está se desligando da empresa por livre e espontânea vontade. Então tenha cuidado, não assine nem essa carta de recebimento da sua demissão. Se você tem um advogado, você fala, não, irei procurar meu advogado, irei analisar essa carta. Então me mande essa carta pelo correio para que eu possa receber com calma e ter mais tempo para responder, mas não assine o recebimento, a constatação do recebimento da sua carta de demissão. Tá, a carta de demissão e o contrato de demissão são coisas separadas. Você recebe primeiro a carta avisando que você vai ser... Não, a carta de demissão sobre é uma demissão. coisa sua. A gente está falando sobre... Isso, uma coisa só, desculpa. Uma carta só, a carta de demissão. Só que essa carta de demissão pode ser enviada pelo correio, você vai receber a carta de demissão em casa, ou você chega na empresa, tem a carta de demissão, em alemão, Kündigung, e ele fala lá, olha, você está recebendo essa carta de demissão, só que eu quero que você assine um aviso de recebimento, né? Que a gente coloca geralmente embaixo, reconheço que recebi essa carta no dia tal, e você assina. Isso eu não recomendo fazer, porque o perigo disso é que no texto, lá em cima está dizendo, eu reconheço, né? Reconheço que todos os meus direitos foram pagos, todos os meus salários, não estou devendo nada, meu direito a férias foram pagos, então não assina, não recomendo assinar. Acho que a minha confusão aqui é porque são dois tipos diferentes de demissão, né? Esse é a demissão e o contrato é quando tem o acordo, o contrato, né? É quando ele avisa. Muito bem, o contrato muitas vezes ele avisa, olha, estamos lhe oferecendo esse contrato de rescisão mútua de trabalho, caso você não assine, nós precisaremos lhe demitir. Isso eles fazem sempre, a maioria das vezes, essa ameaça. E nessa ameaça não é fundamentada porque você não poderá ser demitido, como a gente falou anteriormente, sem ter realmente uma justificativa, sem ter as duas advertências. Como chama essas advertências em alemão? Deixaremos aqui para vocês. Abmahnung. Então não assinem nenhum contrato de rescisão ou não assinem uma demissão sem vocês se informarem juridicamente sobre toda a informação que consta nessas cartas para vocês não se prejudicarem. E quanto tempo a gente tem de aviso prévio? O aviso prévio vai depender do seu tempo de contrato. Para quem, por exemplo, trabalha menos que 6 meses na empresa, você tem aí só 2 semanas de aviso prévio. Então, tanto da parte do empregador quanto da parte do empregado poderá fazer a rescisão do contrato, a demissão em 2 semanas. Muitas vezes é o próprio empregado que não quer mais trabalhar na empresa. Eu comecei a trabalhar nessa empresa, Elisa, eu tô odiando. Horrível, meus colegas não querem falar comigo em inglês, só falam entre eles alemão, o clima é péssimo, tem muita pressão no trabalho, eu quero me demitir. Eu estou trabalhando só 3 meses. Então, você está trabalhando menos que 6 meses numa empresa na Alemanha, você mesmo, como funcionário, poderá fazer a demissão, aí se atente a isso. Que muitas vezes as pessoas fazem a demissão e largam a empresa e não querem cumprir o aviso prévio. E não sabem que precisam cumprir o aviso prévio. Aí depois, na hora de receber o pagamento, falam, foi descontado, não recebi o meu aviso prévio porque você não trabalhou. Claro. Então, se você está pedindo a demissão, no período do aviso prévio, você tem a obrigação de trabalhar 2 semanas e tem o direito a receber 2 semanas a mais no seu salário. Então, não é pensar que você está livre de trabalhar, a não ser que você solicite a demissão e o empregador fala, ok, nós aceitamos a sua demissão, você vai ter um aviso prévio de 2 semanas e você não precisa trabalhar. Se o empregador concordou, aceita que você não volte para a empresa, você não é obrigado a trabalhar. Mas você tem que oferecer sempre o seu trabalho. Você faz a carta de demissão, você escreva, estou me demitindo e estou disposto a trabalhar durante esse aviso prévio, para que você possa receber os seus direitos, né? Então, isso é importante que as pessoas saibam. Passaram-se mais que 6 meses que você está trabalhando na empresa, aí se você quer como funcionário se demitir, você tem então aí o prazo de 4 semanas para se demitir até o dia 15 do mês ou até o final do mês. Então, o prazo são 4 semanas de aviso prévio. Passaram-se mais 6 meses, então você tem que trabalhar pelo menos aí mais 4 semanas para a empresa e você tem o direito a receber um salário a mais aí 4 semanas. Se é o empregador que está lhe demitindo, o empregador, você está trabalhando menos de 6 meses na empresa, é a mesma coisa do
empregado, ele tem 2 semanas de aviso prévio. Poderá te demitir, mas você tem que trabalhar ainda além de mais 2 semanas. Muitas vezes, quando é o empregador que está demitindo o funcionário, o empregador dispensa o funcionário de trabalhar. Fala, olha, estou lhe demitindo, e você não precisa trabalhar as próximas 2 semanas, quando tem um contrato que você trabalhou há menos 6 meses. Mas você, atenção, se ele não quer que você trabalhe, não significa que ele não pode, então, nessas 2 semanas, não lhe pagar. Então você fala, estou disponível para trabalhar, como você não quer que eu trabalhe, então eu quero receber essas 2 semanas do meu aviso prévio. Quando você não trabalhou mais 6 meses para a empresa. Você trabalhou mais 6 meses para a empresa, então o empregador só poderá te demitir com um aviso prévio de 1 mês. Então, 1 mês, se a relação de trabalho não passou mais de 4 anos. Não passaram mais, na verdade, 5 anos. Menos 5 anos, é sempre 1 mês de aviso prévio. 5 anos a mais, 2 meses. E você vai aumentando o tempo de contrato de trabalho, então você tem depois aí 3 meses, 4 meses, 5 meses de aviso prévio. Mas a regra geral é essa. Aí, geralmente, é importante você negociar isso na demissão. Muitas vezes as pessoas negociam isso no contrato do All Firmus FETRAC. Que a empresa fala, você tem um aviso prévio aqui de 2 meses com a gente. Aí eles demitem você, por exemplo, agora estamos no mês de agosto de 2026. Demite você agora e você teria que trabalhar, teoricamente, setembro e outubro. Você tem um aviso prévio, por exemplo, de 2 meses. Então, muitas vezes a empresa faz um Freistellung. O que significa Freistellung? É a dispensa da obrigatoriedade de você trabalhar. A empresa fala, eu estou lhe demitindo e não quero que você não precisa, nesse período do aviso prévio, por exemplo, de 2 meses, você não precisa vir para a empresa para trabalhar. E você vai continuar recebendo o seu salário nesses próximos 2 meses. Muitas vezes, você poderá tentar negociar esse aviso prévio, esse Freistellung. Você pode falar, eu quero não 2 meses, eu aceito a sua empresa, mas eu quero a minha indenização e também negociar o seu Freistellung, o seu tempo livre de trabalho. Por exemplo, se são 2 meses, tenta negociar para conseguir 3 meses, 4 meses, para você ficar ligado à empresa, ainda na sua relação de trabalho, para você ter mais tempo, com calma, para procurar um novo trabalho, para você não precisar se registrar na agência do trabalho para pedir o Arbeitslosengeld, que é o seguro-desemprego. Então, tem umas formas de negociar com a sua empresa. Enquanto você está nesse período também, a empresa continua pagando o seguro-saúde, por exemplo, continua pagando o seu aposentadoria, todos os direitos sociais e conta o tempo para aposentadoria também. Então, quanto mais tempo você conseguir ficar ligado na empresa, melhor. Com certeza, porque você vai receber 100% da empresa do que o seu seguro-desemprego, que a gente vai falar no nosso próximo vídeo, que você vai receber menos a agência do trabalho. Sim. Aí eu quero fazer 2 parênteses, porque eu converso sobre isso com várias pessoas, porque, como eu disse, está todo mundo sendo demitido. E aí, 2 confusões que eu tive. Não, uma confusão, a outra eu só quero falar pro vídeo, né? Coisa número 1 é que esse período que você continua conectado com a empresa sem precisar ir trabalhar, normalmente as empresas de TI chamam de garden leave. Então, isso você tem que ficar ligado. Perfeito. Né? Porque eu acho que a gente fica falando em alemão e às vezes o pessoal... não sabe o nome, a nomenclatura em inglês. E uma coisa também você falou, né? Que o mínimo é metade do salário bruto. Quando eu escutei isso pela primeira vez de uma amiga sendo demitida, eu pensei que era o salário anual, porque a gente fala muito sobre o salário anual aqui. Eu falei, meu Deus, você vai ganhar 5 vezes o seu salário anual, você vai ficar rica, amiga. Não, é o salário mensal. Bruto. Perfeito. Perfeito. Isso é importante também, porque eu fiquei muito impressionada. Meu Deus, que indenização maravilhosa. Mas tem pessoas que pagam. Tem empresas que pagam um salário anual bruto, entendeu? Isso aí é fantástico. Só para a pessoa se dispensar. Geralmente são aqueles funcionários que estão trabalhando muito tempo na empresa, 5 anos, 10 anos, recebem, geralmente na prática, uma proposta muito melhor. E aí, logo depois que a gente aceitou, assinou, a gente tem que fazer uma série de coisas, né? E aí, sim, a pergunta é, quando? Nesse momento que eu devo avisar para a agência do trabalho que eu estou desempregado. Geralmente, na própria carta de demissão, o empregador, ele escreve na carta de demissão que você tem um prazo até 3 dias para entrar em contato com a agência do trabalho, para comunicar que você foi demitido. Muitas pessoas falam assim, mas meu Deus, como que eu vou fazer 3 dias? Eu não vou conseguir um agendamento. Você poderá fazer essa informação por telefone para a agência do trabalho, a gente vai deixar aqui o número para vocês, ou pelo site. O site a gente vai deixar aqui, como conhece a Lícia, deixa tudo registrado, deixar para vocês aqui o site. Vocês poderão comunicar de forma online, depois vocês vão receber documentação de forma escrita, mas cuidado, muitas pessoas, quando são demitidas, elas tentam fazer esse registro de seguro-desemprego e muitas vezes o próprio empregador não contribui, não ajuda a entregar a documentação necessária, porque a agência do trabalho sempre exige documentos do empregador, do antigo empregador, ou dos
os antigos empregadores, se você teve mais de um, aí num prazo curto de tempo, né? Porque você precisa entregar de todos os seus últimos empregadores nos últimos 12 meses, no mínimo. Então, se você não receber essa documentação necessária do seu empregador, você não consegue receber os seus seguros-desemprego. Aí muitas pessoas falam assim, mas Glória, eu já tentei, mandei e-mail, liguei, eu já assinei o contrato de rescisão, já recebi demissão, já está tudo certo, estou desligado da empresa, recebi meu salário, todos os meus direitos direitinho, mas a carta que é necessária para gerir seu trabalho, essa declaração, o empregador não quer enviar, não quer entregar, sumiu. Você tem direito a exigir isso através do tribunal, você poderá solicitar no tribunal, o tribunal vai agendar uma audiência bem rápida, essa audiência, e nesse dia vai ser exigido que o empregador emita essa declaração. Então você poderá sim entrar no tribunal contra o seu empregador. E me cadastrar como desempregada na agência do trabalho é a mesma coisa do que solicitar o seguro-desemprego? É o mesmo documento, é um formulário só que faz os dois. Eu estou desempregada, portanto eu tenho que ganhar o seguro-desemprego. Isso, você está se registrando na agência do trabalho porque você está desempregado e muitas vezes você tem ali a autoridade, né, exige que você solicite o seguro-desemprego, que é um formulário, e ao mesmo tempo você se inscreva lá, informe se você está disponível para conseguir um novo emprego, para trabalhar. A gente vai fazer um vídeo separado explicando como preencher o formulário. Muitas vezes a agência do trabalho quer que você preencha, que você está disponível a conseguir um novo emprego, porque a ideia é que você não fique recebendo o seguro-desemprego até o final, até o prazo que é pago aqui na Alemanha. O ideal é que você esteja disponível a conseguir um novo emprego e esteja comprovando também que você está tentando conseguir um novo trabalho. Então, no mesmo processo, a gente está se cadastrando como Arbeitslos, a gente está pedindo o Arbeitslosengeld. Isso, perfeito. E se cadastrando como... Para tentar um novo emprego. Okay. Solicitando. Tudo no mesmo bolo. Isso, informando o link também que você está tentando um novo emprego e que você está se candidatando, você também tem que provar, né? Tem isso também, né? Você tem que mandar currículo e ficar se candidatando. É importante aqui que esse vídeo a gente está falando sobre a demissão, e aí, como a Glória tá já dando um spoiler aqui, a gente vai gravar um vídeo separado só sobre o seguro-desemprego, né? Perfeito. Quem pode tirar, quanto a pessoa recebe, por quanto tempo, como faz, como preenche o formulário, né? Esse vai ser o próximo vídeo com a Glória, então já fica ligado aí, já se inscreve no canal e já vai seguir a Glória no Instagram também, que ela posta várias coisas mais curtinhas, né? Tipo, faz isso, faz aquilo, os assuntos que a gente fica aqui horas e horas falando. Gostei. Siga aí a gente. Tem drops aqui de informações precisas, né? Fico muito feliz. Siga o nosso Instagram aqui no Instagram, que eu vou deixar aqui também para vocês aqui no vídeo. Tá tudo youtuber já. Tá, mas aí, fora ainda a questão do seguro-desemprego, quem tá assistindo a gente normalmente é estrangeiro que vem trabalhar aqui, né? E muitas pessoas têm o visto delas linkado no trabalho, né? As coisas são juntas. Linkado, eu não sei palavras em português mais, como fala isso? Vinculado, muito obrigada. Verdade. Vinculado. Então, o que acontece? Se o meu visto é vinculado ao meu emprego e eu for demitida, eu vou ser deportada? Muito bom você estar falando isso, porque muitas pessoas também têm medo de pedir o seguro-desemprego porque acham que vão se prejudicar no visto, irão se prejudicar para pedir a naturalização alemã. Então, assim, é importante que as pessoas entendam que esse é um tabu, você tem que ter cuidado, porque depende do caso concreto. Seguro-desemprego não necessariamente vai te atrapalhar em relação ao seu visto, mas claro que depende do caso, porque, por exemplo, se você está tentando renovar o seu visto, você está na fase que está recebendo seguro-desemprego, a autoridade estrangeira irá te dar um prazo para você tentar um novo emprego, para você oferecer e comprovar que você está aí empregado novamente para você receber o visto, porque muitas vezes eles não desligam o visto automaticamente, mas você fica aí impedido muitas vezes de renovar ou de pedir um novo visto quando você está desempregado, tá? Mas isso não, vamos dizer assim, inicialmente te prejudica, só te prejudica se você realmente, dentro do prazo estabelecido pela autoridade estrangeira, você não consegue um novo trabalho. Tem que ter um pouco de cuidado com isso. Você então não é deportado, mas acontece que se você não cumprir dentro do prazo exigido da autoridade estrangeira para apresentar um novo emprego, você poderá sim ser convidado a se retirar. Deportado, convidado a se retirar da Alemanha. Mas pode ter certeza que a autoridade estrangeira não faz isso de forma, vamos dizer assim, imediata. Eles dão um prazo, não cumpriu esse prazo. Dependendo da situação prática, você poderá tentar renovar esse prazo para você tentar um emprego. Uma dica aí para vocês que são da área de TI, né? Que como a Elissa bem falou, e fala assim, estou desesperado, eu consegui aqui, estava com emprego, eu tive uma sorte, o emprego fui demitido. Tentei um novo emprego, fui demitido, eu não sei mais o que fazer, né? Tem casos de clientes que eu recebo que eu fico até bem triste, né? Que eu vejo que eles tentam e não conseguem. Eu sempre dou uma dica para meus clientes. Você é da área de
de TI, por favor, escute essa minha mensagem, passe essa mensagem para outras pessoas também da sua área. Eu recomendo sempre abrir o seu próprio negócio. Eu sou também aqui mestre em Direito Empresarial Internacional, Gestão Empresarial Internacional. Ajudo também clientes que desejam empreender aqui na Alemanha ou qualquer lugar da Europa, até na América do Sul a gente oferece assessoria jurídica também na área empresarial. Então, até para as pessoas que estão aí no Brasil, são da área de TI, querem empreender aqui na Alemanha, vir para cá para abrir sua própria empresa, é o que mais tem acontecido hoje em dia na Alemanha. Os funcionários estão cansados de trabalhar para empresas, são pessoas altamente qualificadas, assim, trabalham já há muitos anos na área e não estão aguentando mais trabalhar nas empresas aqui na Alemanha. Então, abra sua empresa. Tem muitos casos aí de funcionários da área de TI, né, de colegas que se juntam à própria empresa e estão ganhando rios de dinheiro. Então, assim, é desse jeito. E graças a Deus a gente tem a sorte de assessorar essas pessoas, de ajudar e de recomendar que eles façam isso. Então, recomendo para vocês também. Não tenham medo. Muita gente fala assim, mas é muito burocrático, eu não sei qual tipo de empresa, o que fazer, quais autoridades que eu tenho que entrar em contato. Procura uma assessoria jurídica, que a gente, no caso, se vocês desejarem procurar a nossa empresa, iremos ajudar em todos os passos, todos os registros, até na parte da gestão também na área de contabilidade. Então, se vocês precisam de um contador empresarial para fazer a contabilidade da empresa de vocês, a nossa empresa oferece completa assessoria jurídica na área de direito e também assessoria completa na área tributária para todas as empresas aqui na Alemanha. E de imigração também, né? Se for que as pessoas vêm para cá abrir empresa, você também consegue... Toda a questão do visto para empreendedor. Visto para empreender aqui na Alemanha. Isso é muito importante. Eu acho que para concluir esse vídeo aqui, eu tenho uma última pergunta que é, se a pessoa foi, né, voltando para a pessoa que foi demitida, o visto dela era vinculado ao trabalho, todas as agências deram o prazo X lá para a pessoa conseguir outro emprego, não conseguiu. O visto de trabalho vai ser revogado? Sim. Mas é possível aplicar imediatamente para o visto de procura de trabalho e continuar procurando? Isso, perfeito. Existe isso? Pode mudar. Geralmente, na prática, a autoridade estrangeira nem muda para o visto de procura de trabalho. E dá um prazo, estende-se o prazo do seu visto e fala, você tem aí 6 meses para procurar um novo trabalho, conseguir um trabalho, você continua com o visto. Então, muitas vezes, ele estende esse prazo. Se você não conseguir, você pode trocar, como eu falei para vocês, para o visto de autônomo, que você pode abrir sua própria empresa e continuar trabalhando, também é possível. Bom, a gente tem também um vídeo todinho só sobre ser autônomo na Alemanha, né? E a gente tem sobre direito de trabalho, a gente tem sobre várias coisas. Um próximo vídeo que a gente pode fazer é sobre abrir empresa, então. Interessante. E daí a gente pode convidar o pessoal para já deixar as dúvidas aqui embaixo sobre abrir empresa na Alemanha. Envie todas as suas dúvidas aqui, queremos responder com todo prazer no nosso próximo vídeo. Valeu, obrigada a vocês pela atenção e até a próxima. Tchau. Beijos. Até o próximo.